pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Estamos dando sequência aí à nossa série de questões comentadas da banca Sebrasp, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Você pode prestar para um, pode prestar para outro, pode prestar para os dois, ok? Não tem o menor problema. O importante é que você seja aprovado. E, pelo menos no que diz respeito à língua portuguesa, nós estamos aqui para ajudar vocês a conseguir esse objetivo. A gente sabe que as questões da banca Sebrasp são bem difíceis, elas são sutis, elas requerem que o aluno tenha atenção e também conhecimento sobre o modo como a língua portuguesa é usada para construir os sentidos do texto. Tá? Então a gente sempre começa os nossos vídeos aí dizendo que o aluno Sebrasp tem que conhecer não apenas as regras gramaticais, mas principalmente como essas regras atuam na construção dos sentidos do texto. Okay? Então, na série de hoje, nós vamos ver aí um aspecto gramatical ligado a isso, que é justamente o da pontuação. Ok? E vocês vão ver que muitas vezes detalhes sutis podem fazer a diferença. Ok? Com a nossa ajuda, vamos ver se vocês ficam mais atentos para esses detalhes e corram para o abraço aí na aprovação. Ok, gente? Então, começando aí com a questão de número 1, nós temos o seguinte texto. Entre os maiores poderes concedidos pela sociedade ao Estado está o poder de tributar. A tributação está inserida no núcleo do contrato social estabelecido pelos cidadãos entre si, para que se alcance o bem comum. Desse modo, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político, a partir do qual foi possível que as pessoas deixassem de viver no que Hobbes definiu como o estado natural ou a vida pré-política da humanidade, e passassem a constituir uma sociedade de fato, a geri-la mediante um governo e a financiá-la, estabelecendo, assim, uma relação clara entre governante e governados. A tributação, portanto, somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e de gerir a coisa pública mediante a concessão de poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. Okay? Então temos aí o seguinte, considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes. No primeiro, aqui na primeira afirmação, fala-se, no trecho, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político. A substituição do ou por e, o ou conjunção ou, pelo e conjunção e, prejudicaria a correção gramatical do texto. Aqui tem uma pegadinha, ok, daquelas de matar o formulador da questão. Tá, gente? Reparem que ele está falando, ó, prejudicaria a correção gramatical do texto. Ou seja, se eu trocar ou por e, fica errado, a frase fica errada gramaticalmente? Não, eu vou ter uma alteração no sentido. Veja, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político. Esse ou tem um sentido alternativo. O e tem sentido aditivo. Se eu troco um pelo outro, eu mudo de alternativo para aditivo, ok? Mas a frase continua certa nos dois casos, ok? Então, essa afirmação aqui de que a troca prejudicaria, ela está errada, ok? Errada, certo? O aluno, um pouquinho, porque a banca CESP, Sebrasp, ela também nos induz a erro, né? Normalmente ela coloca, altera os sentidos e a correção, ok? Coloca as duas coisas aqui, para puxar o tapete, eles colocaram apenas a correção gramatical e não fica errado, ok? Muda o sentido, mas permanece correto. Na afirmação 2, nós temos o seguinte, a supressão dos parênteses empregados no trecho ou a vida pré-política da humanidade alteraria os sentidos originais do texto. Sim, altera porque o que está aqui entre parênteses, ok, é a explicação do que se constitui o estado natural para o Hobbes. Ok? É uma explicação. Se você tira os parênteses,
na verdade, vai parecer que o Hobbes definiu duas coisas, o estado natural e a vida pré-política, ok? E perderia esse caráter de explicação, ok? E, obviamente, muda lá os sentidos originais do texto, ok? Então, aqui eu tenho uma afirmação correta. No 3, eu tenho, no trecho, seria comparável a usurpação ou roubo. A forma verbal seria expressa dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida comparação? Não. Aqui no caso, esse seria, tá, indica mais uma questão de hipótese, certo? Não tanto de concretização da comparação, ok? Aqui está justamente nesse trecho. Ó. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou o roubo. Não é a possibilidade, né, disso aqui se concretizar, ok? Seria mais assim uma hipótese, ok? Você poderia comparar sim a usurpação ou roubo, ok? Mas não que ela fosse de fato acontecer, certo? Ou de fato ser considerada roubo. Então aqui também eu tenho uma afirmação errada, ok? A única correta, portanto, é a afirmação letra B. Então é justamente a resposta da questão número 1. Na questão número 2, nós vamos ter esse texto aí, né? E mais aí uma questão envolvendo vírgulas, ok? Já está aqui, ó, na questão. Vamos lá ver o texto. No meio científico, é insuficiente, aliás, é perigoso, produzir apenas um grupo de profissionais pequeno, altamente competente e bem remunerado. Um esforço combinado que vise transmitir a todos os cidadãos a ciência, por meio de rádio, TV, cinema, jornais, livros, programas de computadores, parques temáticos, salas de aula, deve pautar-se em 4 razões principais. Mesmo que nem sempre possibilite ao cientista um bom emprego, a ciência pode ser o caminho propício para vencer a pobreza nas nações emergentes. Ela faz funcionar a economia e a civilização global. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente de que nossas vidas dependem. Assim, a ciência providencia um sistema essencial de alerta antecipado. A ciência nos esclarece sobre as questões mais profundas das origens, das naturezas e dos destinos de nossa espécie, da vida de nosso planeta, do universo. A longo prazo, a maior dádiva da ciência talvez seja nos ensinar, de um modo ainda não superado por nenhum outro empenho humano, alguma coisa sobre nosso contexto cósmico, sobre o ponto do espaço e do tempo em que estamos e sobre quem nós somos. Os valores da ciência e os da democracia são concordantes, em muitos casos indistinguíveis. A ciência e a democracia começaram ao mesmo tempo e no mesmo lugar, na Grécia dos séculos 6 e 7 a.C. A ciência confere poder a qualquer um que se der ao trabalho de aprendê-la, embora muitos tenham sido sistematicamente impedidos de adquirir esse conhecimento. Ela se nutre do livre intercâmbio de ideias. Tanto a ciência quanto a democracia encorajam opiniões não convencionais e debate vigoroso. Ambas requerem raciocínio adequado, argumentos coerentes, padrões rigorosos de evidência e honestidade. Descobrir a gota ocasional da verdade no meio de um grande oceano de confusão e mistificação requer vigilância, dedicação e coragem. Mas, se não praticarmos esses hábitos rigorosos de pensar, não poderemos ter esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios que enfrentamos. Okay? Então, a correção gramatical do texto seria mantida, ainda que o seu sentido fosse alterado, caso se inserisse uma vírgula logo após o quê, pessoal? Então vamos lá. Na banca Sebrasp, atenção total ao enunciado da questão, para não cair nas pegadinhas. Então vejam, a correção gramatical seria mantida, ok? Isso não se altera. Ainda que seu sentido fosse alterado, ok? Ou seja, mantém-se a correção, mas muda-se o sentido. Ok? Caso se inserisse uma vírgula logo após o que? Então vamos lá em combinado na linha 4. Eu tenho aqui, ó, um esforço combinado, vírgula.
que vise transmitir a todos os cidadãos a ciência por meio de rádio, TV, cinema, jornais, livros, programas de computadores, parques temáticos, salas de aula, deve pautar-se em 4 questões principais. Pessoal, aqui tem uma pegadinha de leve também. Se a gente coloca a vírgula aqui, o aluno mais preparado, mais atento, vai até lembrar de dicas, né, que nós colocamos aqui no nosso canal, que quando eu tenho um pronome relativo, como esse aqui, e ele é introduzido por vírgulas, o que acontece? Muda-se do sentido restritivo para o sentido explicativo, porque eu estou lidando aqui com uma oração subordinada adjetiva, ok? Então, quando não tem vírgula antes do relativo, o sentido é restritivo, ok? Quando tem, o sentido é explicativo. Opa, botei aqui a vírgula, ok? O que aconteceu? A correção está mantida, ok? E eu alterei o sentido. E vai o aluno, marca aqui na letra A. Mas aqui, pessoal, a pegadinha está que o início aqui da relativa e o final pegou-se um pedaço de texto muito grande. Então, para que o texto fique correto, não estou falando do sentido, ok? Colocando a vírgula, o sentido muda. Perfeito. Mas a correção só vai se manter se eu colocar uma vírgula aqui, ó, depois do aula, porque eu tenho que isolar toda a oração adjetiva que está aí, ok? Se eu coloco uma vírgula só, eu não, a oração que tem que ficar intercalada, ela tem que ficar entre as vírgulas, não fica, ok? E aí constitui-se erro gramatical, ok? Então, a letra A eu tenho que descartar. O tamanho, né, da oração relativa nos atrapalha aqui no caso, ok? E aí uma pegadinha bem embolada, e a gente tem insistido aqui, né, que a banca CESP a gente tem que estar atento. Na item B, eu tenho lá, inserir uma vírgula logo após ambiente, na linha 14. Eu vou ter aqui, ó, a ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, vírgula, de que nossas vidas dependem. Se eu coloco a vírgula aqui, gente, eu mudo de restritivo para explicativo. E como se encerra aqui, ó, com ponto, não precisa estar entre vírgulas, basta a primeira vírgula ali. Ok? Então, muda o sentido de restritivo para explicativo e mantém-se a correção. Logo, resposta aqui, ó, letra B. Certo? Um vez demais aí, no item C do 20, eu tenho aqui, ó, a longo prazo, a maior dívida da ciência. A longo prazo, a maior dádiva da ciência talvez seja nos ensinar, de um modo ainda não superado, vírgula, por nenhum outro, aí eu estou separando, né, por vírgula, o verbo do seu agente da passiva aqui, ok? Isso é erro, ok? O agente da passiva não pode estar ali separado por vírgula, ok? Então a correção gramatical iria para o espaço e também não mudaria o sentido, ok? O sentido permaneceria. Tá? Então, 20 descartado também. No Democracia da linha 30, eu tenho aqui, ó, tanto a ciência quanto a democracia, vírgula, encorajam opiniões. Aqui eu vou estar separando com vírgula o sujeito do objeto, o sujeito do seu verbo, o sujeito do predicado, que é um dos erros mais comuns de pontuação. Tem dica no nosso canal a respeito disso também, ok? Podem dar uma olhada lá. Então, aqui, botar uma vírgula aqui é um erro gramatical crasso, ok? Então, totalmente errado. E na letra E do ambas, a mesma coisa. Colocar uma vírgula aqui no ambas é separar o sujeito do seu verbo, que é um erro, ok? Então, fica justificada a resposta no item B, na questão 2. Na questão 3, temos esse texto aí, né, do Barthes, Roland Barthes, e vamos lá ver então o que ele diz para respondermos a questão. Ainda existem pessoas para as quais a greve é um escândalo. Isto é, não só um erro, uma desordem ou um delito, mas também um crime moral, uma ação intolerável que perturba a própria natureza. Inadmissível, escandalosa, revoltante, dizem alguns leitores do Figaro, comentando uma greve recente. Para dizer a verdade, trata-se de uma linguagem do tempo da Restauração, que exprime a sua mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de junção entre a moral e a natureza, oferecendo-a uma garantia da outra. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza.
finge-se confundir a ordem política e a ordem natural e decreta-se imoral tudo o que contesta as leis estruturais da sociedade que se quer defender. Para os prefeitos de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro de hoje, a greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às prescrições da razão moralizada. Fazer greve é zombar de todos nós. Isto é, mais do que infringir uma legalidade cívica, é infringir uma legalidade natural, atentar contra o bom senso, misto de moral e lógica, fundamento filosófico da sociedade burguesa. Nesse caso, o escândalo provém de uma ausência de lógica. A greve é escandalosa porque incomoda precisamente aqueles a quem ela não diz respeito. E é a razão que sofre e se revolta. A causalidade é direta, mecânica. Essa causalidade é perturbada. O efeito se dispersa incompreensivelmente longe da causa. Escapa-lhe o que é intolerável e chocante. Ao contrário do que possa pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica, infinitamente suscetível da causalidade. O fundamento da moral que professa não é de modo algum mágico, mas sim racional. Simplesmente trata-se de uma racionalidade linear, estreita, fundada, por assim dizer, numa correspondência numérica entre as causas e os efeitos. O que falta a essa racionalidade é, evidentemente, a ideia das funções complexas, a imaginação de um desdobramento longínquo dos determinismos, de uma solidariedade entre os acontecimentos que a tradição materialista sistematizou sob o nome de totalidade. Okay? Então, sem prejuízo para a correção gramatical e para as informações veiculadas no texto, poderia ser suprimida a vírgula empregada imediatamente após o que. Okay? Então, seria a vírgula após revoltante? Na linha 5, eu tenho aqui, ó, inadmissível, escandalosa, revoltante, dizem alguns autores do Figaro. Olha, esse inadmissível, escandalosa aqui, gente, é como se fossem discursos diretos, ok? É como se fossem a fala das pessoas. E quando eu uso a fala das pessoas, eu tenho que separá-la por vírgula da fala do narrador, ok? Então, essa vírgula aqui, se eu tiro, ok? Eu prejudico a correção gramatical, porque eu não estou separando o discurso direto, o discurso do personagem, da pessoa, do discurso do narrador. Ok? Então aqui é errado, seria errado tirar essa vírgula aqui. Ok? Então a questão letra A, ela está errada. No item B, Carlos X, da linha 15, eu tenho aqui, ó, para os prefeitos de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro de hoje. O que acontece? Essa vírgula aqui, se eu tiro, como eu tenho logo após uma conjunção assim como que tem valor aditivo, ok? E como também seria o Carlos X e os leitores o mesmo sujeito, ok? Do verbo constituir aqui, ó, eu não precisaria dessa vírgula antecedendo a conjunção aditiva, ok? E aí, aqui a vírgula poderia ser retirada, suprimida, ok? Teria para os prefeitos de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro de hoje, a greve é como se eu tivesse assim, para os prefeitos de Carlos e para os leitores do Figaro, ok? E aí a vírgula seria desnecessária, ok? Então, aqui a resposta é o item B. Não é também muito trivial, não, tá, gente? Essa questão, para mim, na minha opinião, é um tanto quanto polêmica. Porque ainda que você possa tirar essa vírgula aqui, tá? A colocação dela aqui como o assim como, tá? Dá um caráter de inserção aí ao texto, tá? Que mudaria, sim, um pouco a maneira como a informação é veiculada. Tá? Ainda que não seja incorreto a tirada, haveria uma mudança na estrutura do texto que prejudicaria assim, o que o autor de fato pretendeu ao inserir aqui. É como se ele quisesse chamar mais a atenção para Carlos do que para leitores do Figaro. Ok? Por isso que ele inseriu a parte aditiva aqui, isolando por vírgula. Tá? Era uma questão que eu questionaria, embora o gabarito faça sentido. Okay? No item B, aí, então, da questão número 3. Aqui no sim da linha 30, nós vamos ter aqui o seguinte, olha lá. Ao contrário do que
Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica e infinitamente suscetível da causalidade. O fundamento da moral que professa não é de modo algum mágico, mas sim racional. Esse sim aqui, essa vírgula depois do sim, gente, está marcando a elipse do que foi dito antes. É como se dissesse, o valor da moral que professa não é de modo algum mágico, mas é sim, mas é racional. Faltou o é aqui, cuja omissão está sendo marcada pela vírgula. Ok? Então, tirar essa vírgula aqui, você atrapalha a correção gramatical e atrapalha a maneira como as informações são veiculadas, porque não deixa claro ali que um elemento foi elidido, foi feita uma elipse. Ok? Isso no item C. No item D da linha 31, nós temos aqui, ó, simplesmente trata-se de uma racionalidade linear, estreita, fundada, por assim dizer. Ok? Se você tira essa vírgula aqui do fundada, o que vem depois aqui, se por assim dizer, não fica isolado. Ok? Aqui eu tenho um adjunto que, pela sua posição na sentença, ele deveria estar sempre isolado. Ok? A tirada da vírgula aqui também faz com que o fundada, ok, fique muito colado com o elemento que vem depois. E aí causaria também uma alteração no sentido do texto. Ok, gente? Então, esse elemento aqui adverbial, esse por assim dizer, tem de estar isolado, né, entre vírgulas. Okay? Então, a tirada do primeiro aqui atrapalharia a correção gramatical. E, por fim, nos acontecimentos aqui da linha 36, eu tenho aqui, ó, o que falta a essa racionalidade é, evidentemente, a ideia das funções complexas, a imaginação de um desdobramento longínquo dos determinismos, de uma solidariedade entre os acontecimentos. Se eu tiro essa vírgula aqui, tudo isso daqui, ó, que é explicação, passa a ser o sentido de restrição, ok? Como nós sempre pontuamos, né? A vírgula que antecede um pronome relativo confere ao que vem depois desse relativo um caráter de explicação e a retirada dá um caráter de restrição. Então, haveria alteração das informações, não da correção, mas das informações, e aí a letra E também fica descartada como resposta. Por fim, questão número 4. Temos aí o texto. A justiça tributária está em debate. O Brasil possui um sistema tributário altamente regressivo. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos em tributos, enquanto quem ganha acima de 30 salários mínimos paga apenas 26%. Isso ocorre porque, na comparação internacional, se tributa excessivamente o consumo e não o patrimônio e a renda. A má distribuição tributária e de renda restringe o potencial econômico e social do país. Cabe ao Estado produzir uma política distributiva conforme a qual quem ganha mais pague proporcionalmente mais do que quem ganha menos, e a maior parcela do orçamento seja destinada para as necessidades básicas da população. A justiça tributária ocorre com a redução da carga tributária e da regressividade dos tributos e com sua eliminação da cesta básica. A redução da carga tributária permite maior competitividade para as empresas, geração de empregos, diminuição da inflação e indução do crescimento econômico. Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda, pela melhora do seu poder aquisitivo. A de maior renda, pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão da oferta de empregos. Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos que atingem o fluxo econômico por tributos que incidam sobre o estoque da riqueza tem o mérito de criar maior desenvolvimento econômico, pois gera mais consumo, produção e lucros que compensam a tributação sobre a riqueza. O desenvolvimento econômico amplia a arrecadação pública, proporcionando maiores recursos para investimentos em políticas sociais e infraestrutura, além de gerar maior atratividade para os investimentos nas empresas. Okay? Então, no texto, no trecho, a população de baixa e média renda, pela melhora do seu poder aquisitivo. Essa preposição por, que está conectada, né, está amalgamada aqui no pela, combinada, introduz uma ideia de que, ok? Vejam, pessoal, vamos lá na linha 21 e 22, ó.
Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda, por causa da melhora, ok? Então esse por aqui, ó, que está junto com o pela, introduz uma ideia de causa, é como se tivesse colocado ele por causa da melhora. Então, facinho aqui, ó, né? Letra A. Normalmente a preposição por está ligada à ideia de causa, então já seria uma dica importante aí para vocês, ok? Com isso, gente, a gente encerra aí mais um grupo de 4 questões da banca Sebrasp, certo? Pensando em você que está prestando concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ok? A gente espera que esses vídeos, que essas questões tenham sido úteis para vocês. Em caso de qualquer dúvida, podem mandar para cá que a gente terá o maior prazer em responder, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abração e até lá.